UFRJ, que vão estar falando sobre essa relação da terapia familiar e essa parte com a justiça, toda a parte jurídica. Então, nós vamos ter a Sandra Aquino, que é psicóloga clínica, especialista em saúde mental, hospitalar, é terapeuta de família e casal, é pós-graduada em psicologia social para mulheres e pós-graduada em psicologia clínica. E ela é mediadora judicial, então, na linha das colaborativas, né? Então, não preciso dizer que tem uma grande experiência em toda essa parte que nós vamos estar abordando hoje. Nós depois vamos ter a Simone Camargo, pela ordem que me parece que elas vão estar conversando, pela apresentação que eu já vi, né? Então, vamos ter a Simone Camargo Ferreira, também muito experiente nessa área, porque também é psicóloga, é terapeuta de família, especialista em violência doméstica, é psicóloga jurídica, tem formação em práticas colaborativas também, tá? Pós-graduada em terapia sistêmica, e ela atua como perita e assistente técnica para as varas de família em Goiânia. E, então, ela também tem uma vasta experiência nessa área da ligação da terapia familiar com a parte jurídica. E não menos importante, a terceira pessoa que eu vou estar falando é a pessoa que nós mais tempo está com a gente, né? Como associada nossa, uma grande amiga, Solange Diuana, que também tem uma vasta experiência em psicologia clínica e jurídica, porque ela é terapeuta de casal e de família, ela é perita judicial e ela também é muito ligada, dedicada até com livros sobre adoção, né? E ela participa de grupos de apoio à adoção, né? Então, temos três excelentes colegas que vão nos apresentar e vão discutir conosco essa questão super importante. Então, eu vou deixar para elas se coloquem, né, nessa belíssima proposta que elas mesmas estavam discutindo no nosso grupão, né? Então, vamos falar que a busca por relações civilizatórias entre famílias e justiça. Está aí a palavra, me parece que começa agora, e a Cássia vai colocar, então, uma música. É isso, Cássia? E todo mundo que chegou terá que fechar os seus microfones para que a gente possa, não é isso, A Cássia? música é no final. Ah, é E no agora eu final? queria um segundinho, todo mundo com aquele belo sorriso, para fazermos uma foto. Nós estamos em duas telas, vamos fazer a tela um. Quem puder abrir suas câmeras, aqui guardar é, o nosso encontro, ok? Vamos lá, Márcia, tá pronta? Avisa. Só um minuto, gente, só para eu deixar aqui aberta. Ok, todas preparadas. Vou fazer a primeira foto. Sorriam. Bem à vontade. Só um minuto. Vou salvar a primeira. Oi? Só um minuto, que eu estou salvando a primeira foto para tirar a segunda tela. São nos Ok. dois grupos, né? Profissional é outra coisa, né, gente? Posso ir para a segunda? Espera aí, pode ir. Pronto. Quem puder abrir suas câmeras, guardar essa recordação aqui maravilhosa. Só um minuto. Avisa a Márcia, foi? Não, ainda não. Nós estamos em quantas pessoas? 35? Isso, tem duas telas. Pode Então, ir. a minha tela é formatada, eu vejo todo mundo. Não Ah, vejo em ok. duas telas, não. A minha tela está Tá bem, então já fez de o fotografou todo grupo. mundo. Tá É bem, vamos trinta e dar a seis. palavra para o Acabou pessoal. de entrar Então, mais vamos. uma pessoa. Se quiser, eu vou fazer uma segunda Depois você foto, faz, tá? já que a sua tela pega inteira, Márcia, mesmo elas falando, você pode estar. Posso. Então, todos estão avisados que eu vou tirar
mais de uma foto durante o nosso encontro, tá? Tá bem. Posso Obrigada. compartilhar, pessoal? Cecília está com a tela fechada. Aí. Tá, então? Vocês veem? Sim. Sim. Sim, sim. Ok. Então, Por a favor, Solange falou fechem que os vocês microfones. preferem ir passando, né? Os slides de vocês. A Vamos gente fechar todo consegue mundo. passar? Como que é que funciona? Você vai passando? Como a Solange prefere passar os dela, se você quiser, Sandra, você começa. Eu não consigo aqui, eu teria que fazer alguma coisa diferente para passar? Não, não. Não. Você autorizou, Cássia, múltiplas apresentações? Eu que tenho que fazer isso, Cecília. Então, por favor, se não fizer, elas não conseguem passar. E aí eu vou clicando aqui na minha setinha, no Isso, meu teclado isso. mesmo, né? Tá. Foi você que colocou a Pronto. É apresentação? que foi a, Espera, foi a Luciane passou o host para mim. espera um pouco. Quem colocou a apresentação na tela? Foi a E Cássia. eu? Então, a Cássia, Cássia tem que tirar a apresentação e você abrir. Sandra, você que tem que abrir a apresentação. é só me falar como faz que eu faço. Não, a Não tem que Cássia fazer. pode, porque eu autorizei todos os participantes. A Cássia pode. Está todo mundo vendo? Sim. Vamos. Quer mudar os slides? Então, pronto, está pronto. Tá Está ótimo. pronto. Está pronto. Tá ok, então, né? Bom, qualquer dúvida vocês me ajudam aqui. E aí nós combinamos, então, da gente fazer meio, aspas, ordem alfabética, que ficou, né, tantos S's, e fiquei eu, Sandra, Simone e Solange, embora eu não sei se as duas acabaram trocando depois. Então, eu sou a Sandra, Sandra Aquino, eu falo aqui da região dos Lagos, eu moro já em Cabo Frio há mais de 30 anos. Esse negócio de tempo é esquisito, né? Que aí a gente vai se tocando do nosso tempo também, né? Mas eu estou aqui na região há 33 anos, mais ou menos, morando e trabalhando, né? E ao longo desse tempo todo, bom, antes de qualquer coisa, eu queria muito agradecer o convite que a TF fez, eu fiquei muito honrada, muito agraciada. Infelizmente, eu participo pouco aqui dos encontros das segundas-feiras, porque normalmente eu estou aqui no consultório, mas eu sei, claro, que é um encontro super rico, vários colegas sempre comentam, e para independente de qualquer coisa que a gente possa fazer aqui, ter construído junto com a Simone e com a Solange essa apresentação por si já foi extremamente prazerosa, colaborativa, afetuosa. São duas pessoas muito especiais e que foi muito bom e rico poder ter essa aproximação, né? Além de super experiências que elas têm demais com a prática profissional. Então, precisava fazer esse agradecimento aqui em especial. E dizer que eu fico também muito feliz de estar podendo compartilhar aqui com vocês um pouquinho do que é a minha prática profissional e que eu sei que ela não é muito falada e debatida, né? Falar um pouquinho de reforma psiquiátrica, de pacientes que se internam, de como as famílias são atravessadas por isso, não é uma coisa muito comum, até porque isso acaba ficando mais restrito um pouco mesmo ao serviço público, né? Ao que eu vou pedir, por favor, a gente combinou de falar entre 15 a 20 minutos, então se eu estiver aqui me excedendo, vocês me falam, Sandra, já deu. E aí eu paro, e aí eu tenho certeza que depois a gente vai abrir para poder conversar mais, enfim, né? Eu acho que o mais importante é a gente suscitar aqui inquietações e perguntas para a gente seguir o debate melhor. O tema por si já é um tema bastante complexo, né? Busca por relações civilizatórias entre famílias e justiça, por si só, já é um tema complexo e bastante vamos lá, delicado da gente atravessar, né? Eu preparei uns slides, pouca coisa, mas que vão estar falando um pouquinho do que foi a reforma e de como foi a minha prática, né? Deixando claro também que eu estive na gestão há uns anos atrás, então eu vou ficar falando do que aconteceu lá, e vou falar um pouquinho do que estou, porque estou hoje de novo na gestão, estou na coordenação do Programa de Saúde Mental aqui da região dos Lagos, e estive há muitos anos atrás também, alguns anos atrás, durante muito tempo, e pude implantar aqui alguns dispositivos da reforma psiquiátrica, tá? Então, eu passo aqui mesmo, clicando aqui. Onde que eu clico para passar?
A Cássia que tem que clicar para você, clica para ela para passar o slide, porque você que está Por apresentando, favor. por favor. Então, vamos lá, né? Eu vou lendo, vou enxertando aqui com um pouquinho de teoria e de prática e a gente vai, enfim, eu acho que as perguntas ficam para o final, né? Se vocês quiserem anotar ou se for possível perguntar, não tem problema nenhum para mim, tá bom? O que for bom para todo mundo vai ser bom para mim também. Então, a gente vai falar primeiro, né? Qual é a minha experiência pessoal e a conclusão que eu venho tirando ao longo desses anos todos. Quando a família precisa procurar a justiça para conseguir, né, alguma coisa que ela tem direito, mas não está tendo acesso, é muito porque ela já esgotou todas as outras possibilidades que ela teve de conseguir acessar alguma coisa de tratamento ou de medicamento. Então, as questões da judicialização, cada uma de nós vai falar de uma parte, né, mas eu vou focar um pouquinho, fazer um filtro, né, um corte, um recorte na questão da saúde pública e principalmente da saúde mental. A judicialização em saúde ela está tomando proporções absurdas, né? A ponto do judiciário também não está dando mais conta disso. E o meu último slide, inclusive, é um recorte que eu tirei da revista Piauí agora, deste mês ainda, que traz uns números bem alarmantes, né? Então, a gente vai abordar a questão dos atravessamentos entre o campo da saúde mental e a judicialização dos encaminhamentos de solicitação, principalmente de internação compulsória por familiares, tá? Pode passar, por favor? Então, vamos lá. Acredito que todo mundo saiba, mas é só para a gente dar uma lembrada, o processo da reforma psiquiátrica no Brasil teve seu início no final da década de 70, logo ao fim do período da ditadura militar brasileira, em favor da mudança dos modelos de atenção e gestão nas práticas de saúde, da defesa de saúde coletiva e do protagonismo dos trabalhadores e usuários dos serviços de saúde nos processos de gestão e produção de novas formas de cuidado. Acho que todo mundo lembra, né, quais eram os manicômios, quais eram os hospitais psiquiátricos que a gente tinha, tudo já foi muito falado, embora eu confesso a vocês que hoje, nesse retorno, uns 7 anos mais ou menos, afastada da gestão que eu fiquei, eu ainda fico muito impactada quando eu vou a uma reunião intersetorial e eu escuto alguém perguntar o que que é um CAPS, quem vai para o CAPS, como se encaminha, o que que é uma residência terapêutica, se trabalha, enfim, alguma pessoa que está morando na rua pode ir para uma residência terapêutica. Então, eu falo que a gente falou muito para dentro da gente mesmo, né, e não conseguiu falar para fora. E aí as pessoas ainda têm algumas dúvidas em relação a isso. Então, a reforma psiquiátrica ela surge muito nesta função tanto de trabalhadores, principalmente até, né, denunciando muitos maus tratos com as pessoas. Entrar no hospital psiquiátrico, hoje não tem mais, ainda não, eu espero que não muitos, mas significava perder completamente sua identidade, né? Você tirava sua roupa, seus documentos, você era só mais uma coisa que ficava dentro do hospital. Acho que todo mundo sabe, né, dos livros de Barbacena, tudo que eu acho que eu não preciso ficar falando do porquê que aconteceu esse movimento desta forma, né? Pode passar, por favor, Cássio? Então, a gente fala aí de avanços e desafios, né? Embora contemporâneo. Eu estou ouvindo um eco, sou eu que estou com um som ruim aqui? Eu preciso mexer em alguma coisa? Não. Tá todo mundo ouvindo Não, bem? Vera está com o som Tá. dela aberto. Todo mundo ouvindo bem, tá. Estava com eco. Mas tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Qualquer coisa me sinaliza aqui que eu paro. Então vamos lá. A reforma psiquiátrica é contemporânea da reforma sanitária, ela aconteceu mais ou menos, né, na mesma época, um pouco depois, mas ela tem sua história própria, né, que ela vem inscrita num contexto internacional de mudanças pela superação da violência manicomial. A gente tem aí um modelo de reforma baseado principalmente na Itália, né, principalmente quando Basaglia vem ao Brasil, visita os nossos hospitais psiquiátricos, alguns ele fica extremamente mexido e traz isso daí, nossos Paulo Delgado, Pedro Gabriel, vários médicos e daquela época que puderam estar fazendo aí junto com ele esse movimento de reforma, o qual eu trabalhei, né, eu falo que eu trabalhei de verdade, eu estava dentro da Doutoreiras, eu fiz todo esse movimento de retirada, o processo de desinstitucionalização aqui da Baixada Litorânea, que era o nosso Hospital Colônia de Rio Bonito, que a gente tinha, que hoje está fechado. Fui muito àquele hospital para retirar pacientes de lá, então
Meu pai dizia para mim assim, né? Minha filha, eu tenho tanto medo de você entrar no hospital, eu nunca mais sair, porque você gosta tanto de ficar aí, né? Eu tinha muita vontade, de fato, de interagir com aquelas pessoas e de poder fazer um trabalho, né? E eu falo que a minha formação, ela acabou sendo muito atravessada por isso nesse sentido, né? Por conta disso, eu fui fazer psicologia jurídica, por conta disso, eu fui fazer mediação, eu sou mediadora judicial também, por conta disso, eu fui fazer a formação em terapia familiar, porque o processo de desins é esse, né? Você retomar laços, resgatar laços. Então, a gente ia ao Hospital Colônia, a gente vinha no município, ou era São Pedro, ou era Cabo Frio, ou era Arraial, fazia reuniões familiares. Então, eu digo que quando eu comecei a fazer a formação em terapia familiar, eu já era uma terapeuta de família e não sabia que eu era. Eu fui dando nome a todas as coisas que a gente fazia, porque era muito essa coisa do resgate dos laços, as reuniões familiares sempre muito baseadas, né? Em conversas, em combinados, o que era possível para aquele sujeito naquele momento, dentro daquele território, o que era possível para aquela família naquele momento receber aquela pessoa. Então, a formação em terapia familiar sistêmica, ela agregou muito à prática que eu já tinha, né? E aí a gente tem na sequência, né, a reforma é compreendida como um conjunto de transformações de práticas, saberes, valores culturais e sociais, e é no cotidiano da vida das instituições, do serviço de saúde mental, que das relações interpessoais, que o processo de reforma psiquiátrica avança, marcado, claro, até hoje, por impasses, tensões, conflitos e desafios. A gente fala que quem está no movimento da reforma já não é mais um movimento, é uma resistência à reforma, porque as dificuldades são ainda muitas e hoje eu acho que até mais. Pode passar para mim, por favor, Cássia? Então, a gente teve essa lei, que é a Lei Federal 10.216, preste atenção na data, 2001 é o ano dela, né? E ela vem, então, redirecionando a assistência em saúde mental, privilegiando o oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, mas não instituiu mecanismos claros para a progressiva extinção dos manicômios. Então, eu falo que a reforma, de uma forma geral, aqui no Brasil, ela foi muito ousada, porque ela veio com uma proposta avançada, né, da Europa, principalmente, numa outra sociedade, numa outra cultura. Então, a gente peitou isso daí, mas com ainda muita dificuldade com a sociedade, de uma forma geral, né? Então, a gente teve a proposta, daqui a pouco eu vou especificar um pouquinho do que fala a lei, principalmente, e por que eu achei importante trazer a lei, né? Porque aqui no município em particular, depois que eu consegui montar os CAPs, CAPS-I, CAPS-AD, CAPS-2, com o movimento de internação compulsória continuava muito, a justiça não entendia o que estava acontecendo, veja, eu estou falando de 15 anos atrás, mais ou menos, né? Eu tinha que ir ao fórum quase todo dia, eu ia para o fórum com a pastinha, com a lei toda embaixo do braço, aí eu ficava esperando o juiz ou o promotor me atender, eu ia ler a lei junto com eles, para eles poderem entender um pouquinho o que era que estava acontecendo e o porquê que a gente tinha a proposta da internação ser o último recurso e não o primeiro, como era até então, acontecia, né, com a questão dos estágios psiquiátricos. Isso dava muito trabalho, mas eu cheguei à conclusão que era exatamente isso, né? Quando eu tinha que conversar com o juiz, eu pensava, ele não sabe, ele está fazendo o que ele sabe fazer. O que ele sabe fazer? Ele sabe determinar interna. É assim que é interno. Então, o meu lugar era de explicar, de sentar, de conversar colaborativamente, construir novas possibilidades de assistência para aquelas pessoas, né? E, de fato, até hoje, a internação, ela é o último recurso, né? Então, vamos lá. Com a reforma psiquiátrica no Brasil, linhas específicas de financiamento são criadas pelo Ministério da Saúde para os serviços abertos, que aí a gente está falando principalmente dos CAPs, tá? Abertos e substitutivos ao hospital psiquiátrico, e novos mecanismos são criados para fiscalização, gestão e redução programada de leitos psiquiátricos no país. Nesse momento, então, começa a acontecer gradualmente, como eu falei um pouquinho antes, a retirada dos pacientes e o fechamento ou a redução de leitos de internação em psiquiatria, né, principalmente naqueles moldes que a gente tinha antes, tá? Cássia, por favor. E aí, em pontos principais da lei, né? Define os direitos de pessoas com transtornos mentais, fecha gradualmente manicômios e hospícios, isso foi um processo realmente, ainda não são todos, né? Ainda existe no Brasil alguns. Promove o tratamento em liberdade e com cuidado humanizado,
determina que a internação só deve ocorrer se o tratamento fora do hospital for ineficaz ou, na época, inexistente, né, quando os municípios ainda estavam se organizando para montar os seus dispositivos, cria os Centros de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, orienta os poderes executivos a investir na desinstitucionalização, que foi esse movimento, né, que eu expliquei, a gente ia aos hospitais, fazia visita aos usuários, enfim, e às famílias, levava as famílias junto, garante que as pessoas com transtornos mentais sejam tratadas com respeito e sem discriminação, e aí a lei foi um grande avanço jurídico na proteção dos direitos das pessoas com transtornos mentais e seus familiares. E só para fazer aqui um parênteses, assim, né? Essa lei é de 2001. A gente está em 2025. E aí, o que eu posso pontuar para vocês? Agora, quando eu retorno para a coordenação, no momento, numa proposta, inclusive, bem diferente, a gente está fazendo uma gestão compartilhada, está sendo bem, bem bacana a experiência aqui em Cabo Frio. O que eu posso dizer para vocês? O mesmo movimento que eu percebi, que eu senti, que me deu muito trabalho, né, mas foi muito bem construído, de explicar e orientar, principalmente o judiciário, né, que a internação não era mais o recurso proposto, eu estou percebendo agora com a dependência química, né? Tem um movimento muito novo, a gente tem um departamento jurídico aqui na Secretaria de Saúde, a gente é convocado quase toda semana a responder ofício, a responder solicitação de internação, a mandar relatório de acompanhamento, de tratamento pelo viés do CAPS-AD, né? Por isso que eu falo com vocês, que às vezes parece que não andou, né? E aí eu fico pensando nessa questão dos atravessamentos, a família, ela sabe que tem o CAPS? Ela consegue acessar o CAPS? Eu acredito que em outros municípios, na cidade do Rio de Janeiro, não deve ser tão diferente assim, né? Porque as pessoas têm dificuldade de acesso de tudo. Tem dificuldade de acesso de dinheiro, de transporte, tem a resistência natural do que é o tratamento num dispositivo. Agora, aqui no nosso município, a gente está com um problema mais sério ainda que vai desembocar, que eu acho até que é um tema que a gente pode estar falando aqui mais à frente, que é essa questão dos diagnósticos de TEA, né? Quantas famílias estão entrando na justiça, e eu acho que é no público e é no privado. O público tem essa questão, sim, onde é o serviço que oferece o meu filho. Agora aqui no município, só tem 1.200 famílias aguardando médico atender seus filhos para dar um laudo de TEA, para eles poderem solicitar o cuidador, aqui chama auxiliar técnico, né? Mediador nas escolas. Então, assim, a gente vai criar um outro problema, uma outra questão, que é já desde muito cedo essas crianças estarem já com um monte de laudo de diagnóstico, que sim, pode ajudar em algumas coisas, mas em grande parte dos casos acaba engessando a vida do sujeito e aquela criança não consegue avançar. São muitas questões da mesma moeda que eu falo, e em toda reunião que eu vou, eu falo sempre a mesma coisa, gente, todo mundo tem razão. Todo mundo tem razão. Só quem está vivendo a história é que sabe o que ela está passando. O que a gente não tem é uma rede fortalecida o suficiente para dar suporte. É claro que uma mãe que tem uma criança atípica, ela fica de fato, ou mais de uma, como a gente tem aqui, extremamente cansada, desgastada, natural. Mas mais o que a gente pode oferecer a ela do que só um laudo, né? Então, assim, eu falo sempre assim, até falei numa última reunião que estava até o representante do prefeito, eu falei, situações complexas não têm soluções simples, menos ainda rápidas. Então, o que a gente precisa é de construção em conjunto. Vamos sentar todo mundo junto, escola, família, assistência social, o que a gente tem para oferecer, o que é possível, que assim foi o movimento da reforma. A primeira residência terapêutica que eu montei em Cabo Frio, a gente alugou a casa, eu tinha que trazer 10 pacientes, 10 usuários, né, que moravam no hospital. Quando a casa foi entregue para a gente, eu comecei a ir todos os dias, todas as tardes a gente estava na casa. Eu, um psicólogo, assistente social, alguém da equipe. A gente levava um bolo, um café, uma garrafa d'água. Não tinha nada na casa. A gente ficava sentado lá e conversando com a comunidade. A gente explicava aos vizinhos o que era, quem eles iam receber, o que a gente precisava deles, como a gente podia ser ajudado e ajudar. Só para dizer a vocês, a primeira casa, quando os pacientes chegaram, tinha um lanche que os vizinhos fizeram para receber os pacientes. Então, assim, tudo depende de como a gente aborda.
É sempre tudo muito novo. E eu repito, todo mundo tem a sua razão. O que que a gente precisa estar num lugar de estar podendo estar junto para construir. Por isso que eu sou muito fã, né, da teoria sistêmica, de tudo que é possível dentro do âmbito do colaborativo, né? O que que a gente tem para ouvir do outro e construir junto. Então, eu acho que eu tenho um último slide ainda, por favor, Cássia. Então, é como eu falei, né? Essa é uma notícia da revista Piauí, agora, está aqui, 13 de fevereiro, só para a gente ter uma ideia, né? O número de ações judiciais contra o SUS não para de crescer. Em 2024, foram em torno de 345 mil novas demandas no judiciário, 67% a mais do que 4 anos antes, quando houve cerca de 206 mil ações. Então, a gente está falando ainda de pós-pandemia. Os gastos do poder público com essas demandas também têm aumentado. Passaram de 126 milhões de reais em 2020 para 500 milhões de reais em 2023, ou seja, o equivalente a 0,27% do orçamento total do SUS. Em geral, os processos reivindicam do sistema público de saúde fornecimento de remédios ou exames de preços elevados, mas também pedem produtos como adoçante, shampoo, né? O que acaba onerando mais ainda e o pior, né? Usando o tempo que a gente tem. Então, hoje, da judicialização em saúde, mais, como falei, né? Estritamente no campo da saúde mental. O que a gente tem são esses processos de acesso a internações, as famílias vêm pedindo cada vez mais internação, né? E aí a gente cai numa outra questão que não tem mais tanto lugar para internar assim, não é a política pública do nosso governo federal, né? A política pública é de tratamento em liberdade, é de tratamento no território. E aí, sim, claro, estou falando do serviço público, que talvez seja uma realidade não para todos que estão aqui, mas de qualquer maneira isso esbarra na gente, porque a gente vive coletivamente. Então, a gente sai na rua, a gente está na cidade, a gente convive, né? E essas coisas acabam chegando para a gente. E no nosso consultório, chega sim também a gente atende famílias, e as famílias, elas estão, eu falo que mesmo quando a gente atende individual, a gente atende a família, né? E todo mundo está atravessado por muitas questões, como bem a Celina trouxe, tem a questão agora das terapias online, a gente tem a questão do gênero, a gente tem a questão do uso de drogas e o uso cada vez mais abusivo das telas, todas essas questões chegam para a gente, e o autismo, por exemplo, né? As famílias estão entrando com ação nos planos de saúde, essas famílias estão aqui no nosso consultório também, né? Então, a judicialização, ela atravessa a gente. Eu sou do princípio de que não se trata de ser contra ou a favor, trata-se da gente compreender o que está levando aquela família a ter aquele movimento, e como eu falei, se ela está precisando daquele movimento que ela não conseguiu antes, de alguma forma, ter acesso ao que ela precisa, e no nosso caso, assim como as meninas, como psicóloga jurídica, perita, mediadora, o que a gente precisa é estar nesse lugar de mediar as ações, escutar e principalmente saber como a gente encaminha, né? Essa é aí o meu pensamento. E aí eu vou dar aqui a palavra para as meninas falarem, acho que cada uma vai falar de um ponto da questão da justiça atravessando, né, a saúde mental como um todo e as famílias, e estou super disponível para depois a gente Cássia, você continuar pode conversando. descompartilhar, por favor? Ela vai direto, Vera, Vai direto, a gente fez os vai slides direto, não é replicados. agora parada, tá? Vai direto. Vai Cássia, Obrigada, direto e as meninas. perguntas no final, é isso? isso. Ok. Solange ou Simone, quem vai agora? Sou eu. Gente, realmente esse encontro é um presente. Obrigada, queria agradecer também as meninas, são as meninas para mim, né? Foi um prazer também encontrar. Eu acho que a TF ela também posiciona dessa forma, porque tá todo mundo aqui junto, mas é muito bom quando a gente pode se aproximar um pouquinho mais. Então, nós, os três S's, né, Sandra e Solange, nós nos aproximamos para preparar esse material com carinho, para trocar ideias também, né? Sobre as nossas práticas, isso foi muito rico, tem sido muito rico, porque a gente está na reticências, tem muita coisa ainda para trocar.
Então, pessoal, eu vou trazer aqui um pouquinho, né, já uma outra temática que também nós somos atravessados um pouco, assim, não que não envolva, claro que envolve a questão da saúde mental, mas já voltada para o direito de família, né? São contribuições que eu trago da minha prática aqui em Goiânia, que é onde eu atuo hoje em dia. Eu falo que as minhas raízes estão aí no Rio e as minhas frutas estou colhendo aqui. Então, essa interlocução é interessante para mim. Aqui eu trabalho com as varas de família, são 8 varas de família aqui em Goiânia. Então, eu atuo como perita e assistente técnica e venho trazer um pouquinho desse olhar diferenciado do terapeuta familiar, do pensamento sistêmico, né, do construcionismo social dentro da atuação ali com as perícias, dentro dessa avaliação psicológica. Então, que vai para além, né? Eu falo que transborda, não é só um avaliar. E dentro dessa prática também, eu trago a mediação já como um caminho aí, né, contribuindo como uma outra forma de se abordar essas relações judicializadas. E, sobretudo, o lugar dos filhos do divórcio, o lugar da criança, do adolescente nesse contexto. Pode passar, Cássia, por favor. Então, escolhi essa obra de arte, chama Sagrada Família, do Sandro Maciel. Ele pintou essa família e eu acho que ela ilustra, esse quadro, ele ilustra bastante o que eu quero trazer, porque é múltiplo. Se a gente parar para prestar atenção, nós vamos entender aí várias pessoas envolvidas e emaranhadas no mesmo quadro, no mesmo espaço. E muitas vezes a gente recebe dessa forma as famílias com as relações judicializadas. Eles chegam emaranhados, eles chegam confusos, eles chegam doídos, doloridos, com tantos ressentimentos e sofrimentos advindos do divórcio. Então, acaba que envolve todo mundo, mesmo que esteja ali só um pai ou a mãe, ou muitas vezes uma solicitação de convivência avoenga, por exemplo, que é a avó que quer reivindicar, enfim. A gente sabe que está toda a família ali envolvida, atravessa todos que estão vivenciando, né, esse momento do divórcio. E aí eu destaco o divórcio litigioso, porque a gente tem um divórcio e muitas pessoas divorciam consensualmente, e isso ocorre não com menos dor ou sofrimento, sempre há uma ruptura, né? Mas que algumas pessoas conseguem elaborar um divórcio de uma maneira tranquila. E então a gente está falando dos que não conseguem, dos que chegam para a gente, né, com essa dificuldade e há uma complexidade maior de se digerir, de se elaborar esses sentimentos. Pode passar, Cássio. Então, a gente traz, né, essa complexidade das relações mesmo, o que a sistêmica traz para nós. Aqui eu estou citando o trabalho de perícia atravessado por esses 3, né, aspectos tão relevantes que a gente já conhece da sistêmica, né, a complexidade, a instabilidade e a intersubjetividade, que estão o tempo todo ali permeado, desde o momento que a gente conhece a família até o momento que a gente finaliza o trabalho. Porque o trabalho na justiça, ele é diferente do trabalho psicoterapêutico. Ele é um trabalho que ele tem começo, meio e fim. Então, a gente passa pela vida das famílias, e essa passagem, ela pode acontecer de diversas formas. Então, quando a gente traz o pensamento sistêmico, essa complexidade, o olhar para essa complexidade, o cuidado com a instabilidade, né, essas articulações e mudanças o tempo todo, e a intersubjetividade, são essas múltiplas interações, como a Sandra falou, não existe uma verdade única. Todo mundo ali tem razão, cada um está defendendo a sua razão, e nós não estamos no lugar de dizer quem tem razão, quem não tem, quem está certo, quem não está. Então, esse lugar do psicólogo no contexto jurídico, ele é bastante delicado, porque a gente precisa sair um pouco desse lugar, né, de saber, de poder. Então, é cuidadoso o nosso olhar sistemicamente quando a gente lida com demandas que querem colocar, às vezes pessoas querem colocar nós, psicólogos, num lugar de decisão. E o psicólogo no judiciário, ele não tem lugar de decisão. Ele está ali para contribuir, ele está ali como lentes
E eu costumo brincar, falo que nós somos drones para o juiz, porque a gente precisa levar esse olhar de 360 graus. A gente não pode levar para o juiz um olhar linear, né? Então, a sistêmica contribui muito. A gente percebe aqui no banco de peritos o olhar é diferenciado de quem tem essa expertise, quem traz esse estudo e aquele perito que está ali só com o olhar linear de avaliar e classificar, né? Pode passar, cara. Eu gosto muito dessa imagem, eu acho ela muito simpática e ela traz, né, o que a gente conhece na sistêmica, das múltiplas perspectivas, as múltiplas verdades. Eu trago aqui uma citação da minha querida Eliane Pelles, que é da Bratef, que é a nossa presidente aqui da Tefago e que me introduziu aqui, me ajudou a adentrar esse campo jurídico, né? Então, Eliane, ela traz que o conflito interpessoal pode ser compreendido em sua complexidade por intermédio de pessoas que possuem visões diferentes de uma mesma situação, sem que uma seja mais legítima do que a outra, abandonando a postura de se escolher a versão mais correta ou verdadeira, substituindo pela multivisão do problema, de modo que sejam legitimadas todas as verdades. Então, no momento que a gente está ali com a família, com as relações ali que estão complexas e muito conflituosas, confrontantes, a gente precisa parar e pensar, peraí, deixa eu ver a verdade de cada um. Então, quando a gente olha para essa imagem, né, a gente vê tanto a menininha quanto o passarinho com o coração dentro. Então, não é quem vê a menina que está certo, nem quem vê o coração, né? Mas é o todo. Então, avaliar esse aspecto múltiplo dentro do contexto jurídico é uma pérola, assim, é um trabalho cuidadoso que a gente pretende, né? Concretizar. Pode passar, cara. Aí eu trago aqui para vocês, aqui tem um vídeo que a gente utiliza na oficina de parentalidade, que eu vou falar um pouquinho mais. É só colocar um play para mim, por favor, Cássia. Aí embaixo. Isso. Ixi, Tem que ativar será o que... som. Tá, você ativa fazer o som, compartilhar o som, senão não sai. Enquanto a Cássia ajusta o som, é só para trazer que esse vídeo a gente utiliza na oficina de parentalidade para mostrar o olhar da criança, né? Como que a criança se sente nessa situação de conflito acirrado, de brigas, de confrontos entre os pais. Então, muitas vezes os pais levam à justiça com o objetivo, segundo eles, que é cuidar da criança, que é ver o que é melhor para a criança. E nem sempre a gente vê que isso acontece. Às vezes eles esquecem desse melhor da criança, de tanta na beligerância, né, na lide ali. Eu acho que mesmo que o som não saia, vocês vão conseguir entender pelas imagens, né, o que eu quero trazer. É uma cena de uma novela da Globo, onde os pais estão separados. A Letícia Spiller é a mãe e esse é o pai. E a avó está no meio. E a criança vai fazer uma apresentação cultural da escola, né, do balé. Gostaria que vocês reparassem no semblante do pai e da criança. É isso, pode passar. Isso. Então, vocês perceberam que a criança, aquele evento era para ela, era um momento dela. E os pais estavam lá para assistir a ela, né? A gente sabe o quanto que é importante a criança se sentir reconhecida, se sentir vista, né?
E no momento que o pai estava ali interagindo com o momento da criança, mas ele não consegue separar a conjugalidade da parentalidade, porque no momento que a ex-esposa chegou para ver a criança, ela não estava nem perto dele, mas ele não conseguiu, ele não deu conta. E isso que aconteceu com essa criança, né, que ela deixou de ser o foco, ela deixou de ser o momento, a apresentação dela deixou de ser o mais importante, né, para dar espaço ao conflito. Então, muitas vezes, os pais eles colocam o conflito à frente dos filhos. E aí eu trouxe também aqui, né, que quando a gente fala dessa palavra, as meninas trouxeram civilidade. Quando a gente perde, né, como a gente perde a civilidade a partir do momento que a gente leva para o confronto as nossas relações. Então, quando perdemos a civilidade, os direitos são corrompidos. Os direitos dessa criança, dos filhos, né? Então, alguns pontos aqui que a gente trabalha, né, na oficina de parentalidade, tentando despertar, né, esse resgate minimamente da civilidade desses pais, né? O que que eles estão fazendo? Olha, acorda. Como seu filho está sofrendo, né? Então, são frases muito marcantes que as crianças escutam e elas trazem para nós, né? Se você não pagar a pensão, você não vai ver o filho. Diga para o seu pai que se a namoradinha dele estiver lá, você não vai. Enfim, com quem que a sua mãe está saindo. Então, colocar a criança no lugar de manipulação, no lugar de mensageiro, de levar e trazer informações, porque os pais não conseguem conversar, né? Estraga prazer, ou seja, a criança ela carrega esse peso com ela. E isso adoece. A gente tem visto os filhos adoecidos e decorrentes dessa beligerância do divórcio da conjugalidade desfeita. Pode passar, por favor. Então, eu fiz aqui meio que uma metáfora com as mãos, né? As pessoas, elas se encontram, elas dão as mãos, elas querem andar juntinho, casalzinho, mãos dadas, né, gente? O casamento. Até que, pode passar, Casa. Até que elas chegam, né, no confronto. Elas não conseguem se encontrar mais, elas não conseguem conversar mais, então elas brigam. Pode passar. E aí, no momento que a gente entra com uma intervenção, que a gente entra ali, o nosso papel como psicólogo jurídico, a gente vai tentar levar esse acolhimento das dores, dos ressentimentos, dessa conjugalidade desfeita. Então, é um momento que começa-se as reflexões, eles começam a encaixar os quebra-cabeças ali da relação mesmo, do ciclo que fechou como conjugalidade e do ciclo da parentalidade que não fecha nunca, né? Ela é eterna a parentalidade. E as pessoas começam a voltar para si, né? Começam a se entender qual é o meu lugar aqui nessa briga, nesse litígio, né? Por que que eu estou judicializando? Então, essa compreensão, ela é extremamente importante, é esse processo onde a gente se encaixa enquanto profissional. Pode passar. E aí que a gente consegue trabalhar a capacidade das famílias, né? Agregar quem são esses recursos, quem são as pessoas que podem ajudar colaborativamente, e inclusive os técnicos. Então, muitas vezes nosso trabalho é junto com o advogado, é junto com o promotor, é junto com o juiz e, sobretudo, a família ali que está no entorno do conflito. Pode passar. E no final a gente vê resultados, né? Alguns sim, alguns não, porque nem tudo são rosas, mas as pessoas elas agradecem a própria história que tiveram enquanto casal. Elas conseguem visualizar, elas conseguem enxergar, e muito nosso papel aí nesse caminho, né? E os advogados, coloquei um advogado aqui de terno, que eles também agradecem. Tem casais, gente, que tem 30 processos. Tudo para eles vira processo. Qualquer coisinha que acontece, vou abrir um novo processo. Então, isso fica insuportável também para os atores do direito. Eles ficam cansados, né? Pode passar. Então, quanto que a gente também contribui com a ressignificação, que no direito eles falam acordo, né? Deu acordo? Pelo amor de Deus, doutora, dá acordo para finalizar logo esse processo. Então, para o direito, acordo, para nós, o processo de ressignificação. Essa imagem aqui é de uma família que tá os pais, que eram os antigos maridos e os novos. E quando a gente fala isso, as pessoas pensam que é uma utopia. Mas eu acredito que seja verdade. Já vi alguns casos, né? Por que não? Por que que o divórcio tem que sempre ser um caos para todo mundo? Então, que a gente possa ressignificar, pensar diferente,
para que as famílias possam sim, para que os filhos possam sim ver todos juntos, porque eles são parte da família da criança. Isso é o mais importante. A família é soberana, o casamento é um recorte. Pode passar. E aí eu trago aqui algumas, né, ferramentas, alguns recursos que traz para a gente essa luz no fim do túnel, né, esse resgate da civilidade. Como que a gente pode, então, resgatar, né, e mostrar que existem caminhos colaborativos? Eu destaquei a terapia sistêmica familiar, porque o que que a gente vê muito nesses processos? Terapias individualizadas. A criança faz terapia, o pai faz terapia, a mãe faz terapia, todo mundo faz terapia, cada um com um terapeuta. E eles não conversam, eles não interagem. Então, fica ali, gente, um Frankenstein terapêutico. Então, a gente fala, não, peraí, tenho que oportunizar um espaço onde vai se acessar as pessoas que estão envolvidas no conflito, né, judicializado. Então, a gente sempre propõe nos laudos que o juiz sugira, né, a terapia familiar e não individualizada somente, porque ela não funciona nesses casos. Aliás, ela tem pouca, né, ela funciona, mas funciona com uma efetividade menor. E a mediação familiar, né? Aqui no meio, a gente vai trazer a mediação como uma ferramenta muito poderosa, onde as pessoas podem sentar e conversar e tentar, sim, encontrar planos, acordos possíveis, viáveis. E a oficina de parentalidade, que ela é um programa do CNJ, ela é nacionalizada, ela é transmitida pelo YouTube uma vez por mês, a cada primeira sexta-feira. É segunda-feira de cada mês. Então, ela acontece o ano todo e a pessoa do mundo todo pode participar. Então, eu trago esse trabalho da oficina, algo assim que tem trago muitas reflexões, as pessoas interagem. Pode passar, cara. Aqui é um pouquinho, né, dos espaços do psicólogo jurídico, que não é só avaliar, né? A gente intervém, a gente contribui, a gente colabora e a gente sim transforma famílias, transforma vidas. Esse é um projeto que a gente desenvolveu aqui de mediação interdisciplinar. Nós levamos para o Congresso Terapia Familiar, apresentamos lá. E nesse projeto a gente tem um teatro, Família em Foco, e eu sou a criança da família, o filho do divórcio, para tentar trazer um pouquinho, né, como que essa criança se sente. E eu sempre levo, né, na minha marca, o Flamengo, a Heleninha do projeto, ela é flamenguista, né, ela traz o querer da criança, o querer íntimo da criança, que muitas vezes é invisibilizado diante de tanto confronto. Pode passar. E é isso, gente. Eu quis correr para não atrapalhar a Solange. Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre as questões do direito de família. Obrigada. Posso ir? Como é que E é? deve, pode e deve. Muito obrigada, Sandra, muito obrigada, Simone, muito obrigada, TFRJ, por esse convite. Estou super honrada de estar aqui hoje com vocês, né? A Cecília falou assim nesse momento que a gente ia falar de todos os aspectos da família na justiça. Impossível, impossível. A gente está fazendo um recorte pequeno e das nossas áreas de atuação, né? Porque a justiça é imensa e aonde tem gente tem necessidade de um psicólogo, né? E a grande revolução que eu acho que aconteceu na justiça e que promoveu a necessidade do trabalho de um terapeuta, de um psicólogo na justiça foi a Constituição Federal, que trouxe o afeto como um valor jurídico. Então, a partir do momento que as relações afetivas passam a ter um lugar, né, de destaque, passam a ter um valor maior, ou pelo menos equiparado ao valor que a lei traz, os juízes começaram a valorizar também o trabalho dos psicólogos, porque eu sou bem antiga nesse trabalho na justiça e foi realmente uma luta para que a gente pudesse ser ouvido, para que a gente pudesse ter um trabalho independente, para que a gente não ficasse só
cumprindo determinações judiciais, né, e respondendo às demandas que eles queriam, né, da justiça. Então, para que a gente pudesse fazer um trabalho, como a Simone falou, mais ampliado, mais aberto, que a Sandra trouxe também, né, dessa conversa com essas famílias e do entendimento desse contexto dessa família nesse momento sociocultural, político do nosso país, porque a cada momento, né, as necessidades vão mudando, as leis vão trazendo cada vez mais, né, mudanças e vem sempre a reboque da mudança social, né? Então, a gente não fala mais em direito de família, a gente fala em direito das famílias, e a gente vê que cada vez mais o psicólogo está sendo convocado, convidado a trabalhar na justiça, e aí eu acho que Sandra e Simone trouxeram, né, várias possibilidades de inserção do nosso trabalho na justiça. Eu vou falar da área que eu atuo, né, que é do ponto de vista que eu posso falar, que é da... Pode passar, por favor. Na vara da infância e da juventude e nas varas de família, também como perita e como perita assistente, tá? Então, essa interface da psicologia com a justiça traz essa atuação, né, do psicólogo perito e do perito assistente, que também é chamado de assistente técnico. Então, quando a gente entra num espaço que é um espaço do outro, como é a justiça, né, a gente tem que entender um pouco de lei. Se a gente estivesse no hospital, a gente teria que entender de doenças, de remédios. Se a gente estivesse na escola, teria que entender de educação, de métodos de ensino, enfim. Em cada lugar em que o psicólogo for trabalhar na interface com outros profissionais, em outras instituições, a gente vai ter que entender um pouco desse lugar e dessas leis que nos legitimam a fazer o trabalho. Então, quais são essas, né? O Código de Processo Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Ética do Psicólogo, que a gente nunca pode esquecer do nosso Código de Ética. Apesar da gente estar na interface com a justiça, nós temos uma ética a cumprir e a defender o tempo inteiro. A resolução do Conselho Federal de Psicologia 006 de 2019, que ela fala sobre a elaboração de documentos, quais os documentos que a gente pode dar, como redigir esses documentos, quais são os formatos, e o Manual de Orientações sobre Material Escrito pelo Psicólogo na Justiça. Então, é muito importante que a gente sempre esteja atento, né, a essas legislações que nos autoriza, nos legitima a realizar esse trabalho dentro de um espaço jurídico. Pode passar, por favor, Cássia. Então, quais são os processos que tramitam nas varas da infância? Porque eu vejo também que, às vezes, as pessoas fazem uma confusão, né? Quais são os processos da vara da infância e quais são os processos das varas de família, né? Nas varas da infância, normalmente, nós temos aqui no Rio de Janeiro duas varas bem separadas, né? As varas da infância e do adolescente, que são protetivas, e as varas da infância, não, as varas do adolescente, porque criança não comete nenhum ato infracional, que trata dos atos infracionais e das medidas socioeducativas. Inclusive, agora tem uma vara nova que é só para tratar das medidas socioeducativas. A gente sabe que esse Brasil é muito grande e que, pelo Brasil afora, muitas varas são varas únicas, né? Então, atendem infância, juventude, idoso, cível, atendem vários processos numa mesma vara, até criminal às vezes, o que dificulta muito o trabalho do psicólogo nessas áreas, né? Então, aqui é bem separado. Até o idoso, até ano passado, o idoso estava junto com a infância e a juventude. Agora, o idoso tem a sua vara própria. Então, quais são os processos que tramitam na vara da infância e da juventude? Crianças vitimizadas, crianças em situação de risco, crianças e adolescentes, tá? Vamos tratar aqui crianças como a Organização Mundial de Saúde trata, do 0 aos 18 anos. Crianças em situação de risco em função de violência física e ou psicológica, negligência, abuso, abandono de crianças,
A entrega legal de crianças para adoção, quando a mãe não deseja ficar com aquela criança, com aquele filho, e ela entrega legalmente para adoção. A destituição do poder familiar, quando há motivos suficientemente capazes de destituir o poder familiar daquela família, daquele pai, daquela mãe. Candidatos à adoção, habilitação e acompanhamento de todas as etapas dos processos de guarda, adoção e tutela. Então, gente, não é pouca coisa, tá? É muita coisa, são inúmeros processos, e na vara da infância, todos os processos que tramitam ali têm que ter um estudo multiprofissional, que inclui uma assistente social e uma psicóloga, tá? Podemos passar, Cássia, por favor. Eu acho que pulou um. Não? Então vamos nessa, depois eu acho que eu errei a ordem, então, vamos nessa. Os lugares de cada um. Então, só para a gente entender qual é o lugar do psicólogo perito e do perito assistente, né? Se a gente pegar a cena jurídica, tem o juiz, abaixo do juiz tem o promotor, que é o fiscal da lei, que é do Ministério Público. Oi? E cada parte pode indicar o seu advogado, né? Se for uma parte sem condições financeiras, ela vai contar com a ajuda de um defensor público. Então, tem o juiz, o promotor e um advogado de cada parte. No caso do juiz nomear um perito, seja um perito do quadro dos funcionários, né, do tribunal, ou um perito cadastrado na divisão de perícias judiciais, aqui no Rio nós temos a DIPEG, que é uma divisão de peritos, né, judiciais, em que o juiz pode lançar mão desse cadastro e nomear um perito dali, que está capacitado para fazer esse trabalho. Então, tem um juiz que nomeia o perito, né, que é a pessoa da confiança dele, e cada parte tem o direito de nomear o seu perito assistente. Tá? Então, a configuração dessa cena jurídica é muito parecida, né? E nós temos que ter todo o cuidado do mundo para não funcionarmos como advogados de defesa. Porque esse perito assistente é um perito contratado por uma das partes, ele é pago por uma das partes. Então, é muito fácil você escorregar e ficar olhando só o ponto de vista da parte que você está trabalhando e esquecer um pouco o outro lado, né? Como já dissemos aqui, todo mundo tem razão. Então, é muito importante que a gente veja, de acordo com a nossa ética, que tem esses dois lados e que a gente, embora esteja trabalhando para um lado, nós temos que considerar o outro. Inclusive, tem que constar no nosso laudo que no nosso relatório, enfim, no nosso estudo, que nome que a gente for dar, que esse relatório não pode ser considerado, né, completo, porque não ouviu a outra parte, porque normalmente um perito assistente não escuta a outra parte, né? O perito, sim, o perito tem que ouvir todas as partes envolvidas no processo, e todas as partes têm que participar da entrevista, do chamado, do dia e do horário em que ele determinar, sob pena, né, de alguma punição que o juiz vai dar se ele não concordar em participar, tá? Porque ele é a pessoa neutra da confiança do juiz. Podemos passar, Cássia, por favor. Tá. Eu achei que eu tinha trocado, eu tinha colocado essa primeiro. Então, vamos lá. Como é que é a atuação do psicólogo no âmbito da justiça? Eu não botei a vara de família, eu acho que eu tinha colocado, aconteceu alguma coisa nessa apresentação. Desculpa, gente. Então, eu vou falar, tá? Não está aqui, mas eu vou falar quais são os processos da vara de família que nós atuamos, né? que estão nas varas de família, diferente da vara de infância, né? Disputa de posse e guarda, autorizações de diferentes
âmbitos, ou seja, autorização de viagem, autorização de cirurgia, de mudança de escola, até de batismo, né? Porque às vezes, quando o casal se separa, uma pessoa tem uma religião, outra tem a outra, e querem batizar em religiões diferentes, escolas, mudança de cidade, mudança de país. Hoje nós temos muitas questões de casamentos, né, de pessoas de diferentes nacionalidades, e aí tem uma questão de sequestro de crianças, os pais que se mudam e querem levar os filhos, e aí essas autorizações todas vão parar nas varas de família, né? E a atuação do psicólogo nesse âmbito da justiça obedece à Resolução 008 de 2010 do Conselho Federal de Psicologia, né? O psicólogo perito é o profissional designado para assessorar a justiça no limite de suas atribuições e, portanto, deve exercer tal função com isenção em relação às partes envolvidas e comprometimento ético para emitir um posicionamento da sua competência teórico-técnica, a qual subsidiará a decisão judicial. Aqui é um risco para o trabalho do psicólogo, né? Que eu falei que eu iria falar um pouco também dos riscos, porque muitos juízes pegam os nossos relatórios e colocam nas suas sentenças e nós somos, assim, como pessoas que estamos dando pré-sentença. Então, o juiz diz, de acordo com o psicólogo, com o que está escrito no relatório, eu defino isso, que foi a sugestão do psicólogo. Então, nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não seja ali, né, aquela pessoa que está dando uma pré-sentença judicial, que não é o nosso lugar, né? Nós não estamos ali para julgar, e sim para contribuir, para fazer com que a pessoa, com que as famílias e as pessoas, né, reflitam sobre o que estão fazendo com os seus filhos, sobre as questões que estão apresentando ali, e tentar mesmo ressignificar aquela história para sair daqui para frente, né, de uma forma diferente. E o assistente técnico? O psicólogo assistente técnico ou perito assistente é da confiança de uma das partes para assessorá-la e garantir o direito ao contraditório, não sujeito a impedimentos ou suspeições legais. Então, o assistente técnico está, né, ali para trabalhar para uma parte, para acompanhar o trabalho do perito, para ver se ele realmente conseguiu, né, abordar todas as questões, se ele conseguiu entender tudo que foi colocado ali, e aí podemos seguir. E aí ele vai estar trabalhando com aquele advogado e com aquela parte, né, diferente do perito. Podemos passar, Cássia, por favor. Quais os documentos que a gente, né, faz? O perito emite laudo ou relatório psicológico para apresentar os procedimentos e as conclusões da avaliação psicológica ou de um diagnóstico. Faz encaminhamento, orientação, intervenções, prognóstico e evolução do caso, sugestão de terapia, solicitação e acompanhamento psicológico, tá? E o assistente técnico? O assistente técnico, ele elabora quesitos para esclarecer os pontos que precisam ser ou os que não foram contemplados, porque normalmente a gente faz os quesitos antes da avaliação da perícia, né? Agora, se por um acaso, em algum momento, a gente perceber que alguma coisa não foi contemplado, a gente pode fazer quesitos complementares para que aquelas questões que não foram observadas, ou pelo menos não foram relatadas, possam ser revistas, tá? Visando uma resposta esclarecedora de uma questão-problema, para dirimir dúvidas intervenientes na decisão. Emite estudo psicológico resultante da análise do relatório da perícia. Então, antes da realização da perícia, o assistente técnico, ele elabora quesitos, e depois ele faz uma análise crítica do relatório. Ou seja, se, né, o relatório tiver super de acordo com aquilo que você percebeu daquela parte que você está atendendo, você só
pode ratificar aquele relatório e dizer, concordo com a perita tal, isso foi importante, aquilo. E se algum aspecto não foi abordado ou foi entendido de uma forma diferente, a gente pode dizer, né? Eu acredito que não foi bem assim, né? A situação se apresentou de outra forma, e a gente vai fazendo esse cenário, né? Onde cada um vai colocando a sua verdade, onde todo mundo tem razão, né? Podemos passar, por favor? O grande desafio, né? Quem é o nosso cliente? No trabalho do assistente técnico e do perito, o psicólogo sofre tensões entre atender aos pedidos do interesse do contratante, pode ser esse contratante um juiz ou uma parte, e a observância dos princípios éticos e técnicos da psicologia. Do ponto de vista da técnica ou do uso instrumental da psicologia jurídica, verifica-se que as exigências postas pelo direito e pelos poderes constituídos apontam, na maioria das vezes, para uma demanda meramente avaliativa, fundada na confecção de laudos, pareceres, relatórios, que possam dar subsídios às tomadas de decisão. Só que a gente, como terapeuta, a gente deseja muito mais, né? E a gente sabe que a gente pode ajudar a essa família a sair desse estudo diferente. Inclusive, nos meus relatórios, eu sempre coloco alguma coisa positiva, né? Do pai ou da mãe, enfim, né? Para que eles possam ler esses relatórios e saber que o outro valoriza isso, né? Porque, às vezes, a briga é tão grande que eles não conseguem ver nada de bom. E eu sempre pergunto, mas como é que é, né, ela como mãe? Ah, não, é uma excelente mãe, não posso falar. Ela é super cuidadosa, até demais, ela é preocupada, ela é atenciosa. Como é que é ele como pai? Não, ele é super carinhoso, é afetivo, ele se preocupa, ele faz. Então, assim, se a gente colocar isso no relatório, já dá, né, uma acalmada. Se eles souberem um do outro, que tem coisas positivas, né? Eu já atendi a um casal que a mãe falou assim: ah, toda noite eu pego a mãozinha dela e falo: olha, sua mão é igualzinha do seu pai. Quando eu fazia carinho na mão do seu pai. Então, assim, para que as crianças também percebam, né, os filhos, crianças, adolescentes, que houve um tempo que eles eram carinhosos, afetivos, que eles se amavam, que eles são filhos do amor, porque parece que às vezes ficam só as rusgas, né, os conflitos, ficam só o lado negativo de cada um, e eles não conseguem ver nada de positivo. Isso é péssimo para a saúde das crianças, né? A questão ética do profissional, psicólogo, deve orientar sempre o seu fazer, né? E aí a gente sempre se pergunta qual é a morada da psicologia no campo jurídico, né? Onde que a gente está? Na prevenção, na pós-venção, na avaliação? O que a gente pode fazer para contribuir, né, com essas pessoas que estão passando, normalmente, nesse momento, por um momento muito difícil, né? Inclusive, até é complicado, né, você fazer uma avaliação, um estudo desse momento que as pessoas estão muito mobilizadas, muito comprometidas, com muitas mudanças na vida, né, muitas perdas, muita dor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse nosso lugar, porque, inclusive, as pessoas nos colocam nesse lugar como se a gente fosse o juiz, né? Já chegam para a gente, não, doutora, não, porque se a senhora mandar, doutora, porque se a senhora fizer, doutora. Então, a gente tem que pensar mesmo qual é a função e o lugar que deve ter o psicólogo na justiça, né? Com efeito, deixa eu ver aqui que não estou lendo direito. Com efeito, sublinhamos a urgência colocada para a psicologia de se perguntar, num exercício crítico, de quem e para que surge a demanda dirigida ao psicólogo na justiça, né? Podemos passar. Para a gente refletir junto aqui, né? O apelo à lei do direito na resolução de conflitos faz-se presente sempre que algo nos escapa, ou seja, sempre que a gente não consegue extrajudicialmente, né, acordar alguma coisa com bom senso, com respeito, né, com maturidade, vai para a justiça. Então, realmente, aquilo que a Simone falou é verdade. Tem
ex-casais, né, que tem 20 processos, 30 processos, porque aí vai para vara civil, criminal, Lei Maria da Penha, alimentos, é um monte de processos, que os processos ficam enormes de gordos, porque fica até difícil a gente fazer um estudo, né? A tendência à normalização das vidas é correlativa ao insuportável que habita em nós mesmos. Os sujeitos e a sociedade são impossíveis se pensados isoladamente, fora do sistema, sem mediação ou em relações dialéticas. Por isso que a visão sistêmica é muito importante. A psicologia jurídica é um campo de interface com o direito e não uma área de reprodução de estigmas, preconceitos, abusos e violência. Tá? É preciso resistir com força, com a força da nossa capacidade crítica de trabalho. Acho que era isso que eu tinha que trazer para vocês hoje. Estou aberta aqui para a gente conversar. Agradeço imensamente estar aqui, fico honrada com esse convite e fico com vontade de falar mais, porque são muitas, né? As demandas e as possibilidades de trabalho e os conflitos que a gente também enfrenta no exercício da profissão. Muito obrigada, gente. Nós que temos a agradecer, viu, Solange, Simone e Sandra. Temos uma musiquinha aí, né, Cássia? Será que a gente consegue passar? Isso, essa música, Preocupada com as pessoal. perguntas, a gente tem alguns minutinhos antes do meio-dia. Então vamos. É só para constar, né, que essa música a gente utiliza no projeto de mediação, é uma música que fala sobre a esperança, sobre esses caminhos que a gente precisa buscar e contribuir com as famílias. É do Titãs, todo mundo acho que já conhece, e depois vocês podem ouvir e refletir. Enquanto houver Enquanto sol. houver sol. Muito bom. Vamos ver as perguntas que temos. A Cristina já levantou a mãozinha. Eu pediria que vocês levantassem a mão, fizessem as perguntas bem rapidamente direcionadas, para a gente ter um monte de perguntas, menos falas e mais perguntas, para que elas tenham tempo de falar. Cris? Então, eu queria agradecer as ótimas apresentações, é tão rápido e tão complexo, as minhas queridas amigas que apresentaram, tão bom também ver tanta gente querida aqui. Eu não tenho propriamente uma pergunta, mas assim, sempre essa reflexão que é minha luta, que é o espaço da terapia de família como área nossa defendida nesses espaços todos. É claro que eu entendo que o cargo, né, oficial, por exemplo, né, de ser perito ou de ser psicólogo jurídico, mas tudo que vocês falaram assim impressiona muito o tamanho da contribuição que a gente tem a dar e o quanto eu imagino e escuto que a formação, o fato de serem terapeutas de família, terapeutas sistêmicos, ou seja lá o que for, dá uma enorme contribuição a esse exercício profissional de vocês, né? Então, assim, eu cada vez fico mais convicta que nós todas que estamos aqui, todas que estão na área de terapia de família, como me parece sempre importante que a gente não tire da nossa frente a luta por esse reconhecimento, porque no final das contas não é só a parte menor é o nosso mercado de trabalho, o nosso reconhecimento profissional, mas a parte imensa é o quanto as famílias, as crianças, os adolescentes são beneficiados por esse tipo de intervenção e atuação que somos capazes de A fazer. sociedade, né, Cristina? Porque vai ampliando para a sociedade. Então, assim, assim, a nossa atuação diretamente contribui, a nossa forma de estar, né, com essas famílias, com essas crianças e adolescentes, automaticamente contribui para uma ampliação de visão
e de rede, né? Que acho que foi até a Sandra que falou primeiro. Rede é um discurso permanente, né, gente? É uma loucura. E aí deixar o convite, né? Eu ia botar o slide aqui, não vou, para a nossa jornada de abril, que vai ser em Resende, que vai ser exatamente sobre isso, terapia de família e a área jurídica, né? E Simone está coordenando, junto com a Aline Perreto, e nós fizemos convites para várias áreas profissionais para estarem lá, e nesse sentido todo, como podemos contribuir, como queremos que os outros profissionais nos reivindiquem como pessoas importantes, né, profissionais importantes. Enfim, eu fico muito feliz e acho que é um campo imenso de contribuição para a gente funcionar. Inês, posso cortar você? Cristina, posso só um minutinho fazer um comentário? Na sequência da Pode, Cristina, pode, é que para vocês. aqui, isso, né, Cristina, que você está trazendo é tão importante que a gente tem um instituto aqui, eu estou com Maria Helena e a Daniela Bartolo, né? Nós Sim, somos do é Instituto nosso instituto, Cognoscere, né? e aqui a gente está com o Instituto Cognoscere, me formei com elas e agora sou colaboradora, a gente tem um módulo de mediação, e o que eu estou querendo trazer aqui é que a gente começou agora com os nossos projetos sociais também, e vamos inserir, né, como oferta, tanto na assistência social, nos abrigos, quanto nos CAPs e nos CAS, as famílias que possam ou queiram, né, se beneficiar dos nossos atendimentos sociais, também sempre dentro da linha da sistêmica, com equipe Isso, reflexiva. Eu super isso, concordo com o que você está falando, e eu falo que nesse olhar a gente nunca mais atende individualmente, né? A gente está sempre nunca mais, atendendo o nunca mais. território, o contexto, no É isso. sistema, só para fortalecer o que você está dizendo, que eu E nós concordo. temos o ATF Educação, né, que é a nossa atuação para a área pública, para os grandes grupos, porque nós temos uma sociedade com uma demanda gigantesca, né? Você vê, Solange, vocês três falaram é um afogamento na justiça. E então, antes, né, tem muita coisa para ser feita, e muita coisa para ser feita coletivamente. Nós precisamos pegar várias famílias de uma vez para poder minimamente contribuir, né, para essa sociedade tão demandante que nós temos. Desculpe o falatório, beijos para todas, queridas. Cíntia, a pergunta. Cíntia. Excelente evento, concordando com tudo que foi colocado. A Solange até sabe que eu às vezes trabalho como assistente de perita ou com casos encaminhados pela justiça. Mas, a parte disso, sabemos, isso é uma orientação para nós mesmos, né, que muitas famílias nos procuram para uma avaliação psicológica e, às vezes, é ou a mãe ou o pai, dizendo que eu preciso de uma avaliação porque meu filho está sofrendo por causa disso, disso, daquilo. E essa parte não aceita quando nós dizemos nós não podemos fazer uma avaliação de parte sem escutar o pai ou sem escutar a mãe. Quando é o pai que solicita, nós teríamos que escutar a mãe. Quando é a mãe que solicita, teríamos que escutar o pai. Mas, de qualquer forma, uma avaliação de uma parte não vale para ser acrescida aos autos, mesmo que sejamos psicólogos, terapeutas de família, reconhecidas pelo CRP. Porque esse parecer psicológico tem que vir a pedido da justiça. Ou até no caso, em exceção, poderia ter uma avaliação se o pai e a mãe concordassem estar juntos para uma avaliação. Mas, mesmo assim, a parte que nos procura fica muito indignada com a nossa recusa de fazer esse laudo. Porque é claro que seria um laudo, né, sem nenhuma imparcialidade no momento que você não escuta a outra parte. Então, Solange, que eu gostaria que você... Como que a gente se coloca por essa parte que nos procura e que fica com muita raiva quando a gente não aceita? Você Alguma de perguntou para mim vocês? isso, Cíntia, foi isso? Foi, É, foi. na realidade, você tem que colocar na conclusão da sua avaliação que essa avaliação é incompleta, porque Sim. deveria ter entrevistado o pai, deveria ter incluído esse pai nessa avaliação. Mas você pode fazer essa avaliação
fazendo essa ressalva, né? Então, sempre a gente tem que contextualizar no momento dessa avaliação, né? Porque a gente vê no nosso código de ética que está escrito, né, que a vida é dinâmica e não cristalizada, né? Então, a visão dinâmica e não cristalizada das situações. Então, se você acha que é importante para aquela criança ter essa avaliação, você inclui no seu laudo que é nesse momento, porque no momento anterior ou posterior a situação pode se apresentar de uma forma diferente, e que você considera a sua avaliação incompleta porque não entrevistou, não ouviu, não abordou, qualquer coisa É. que você puder usar a outra parte, o pai, no caso. Pois é, e fica incompleta porque a gente, como sistêmicos, como vai avaliar uma criança que está sofrendo pela ação de um pai sem conversar com o pai? Mas, às vezes, também você deixa de proteger aquela criança que está sofrendo, né? Que necessariamente precisa de um olhar, porque você também não fez essa avaliação. Então, Sim, é uma escolha de Sofia. A gente está sempre na corda exatamente, bamba do equilibrista, né? Ou a exatamente, gente cai para cá ou a gente cai para lá. Então, exatamente. é uma situação que você vai ter que É muito avaliar, difícil, caso a sempre muito caso, difícil. né? E pensar o que que vai ser melhor nessa situação, nesse contexto, nesse momento, enfim. Aham. Solange, só Entendi. destacando, né, rapidinho, gente, só no documento psicológico a gente destaca que lá no cabeçalho, na identificação, tem a finalidade daquele documento. Então, o psicólogo ele precisa descrever qual é a finalidade do documento, que não é para fins jurídicos, porque o psicólogo clínico não pode fazer o trabalho do perito, né? Então, quando a gente coloca finalidade já destacada, né, Cíntia? E lá no final, esse documento não pode ser utilizado senão para essa finalidade. Então, gente, o que a gente mais tem aqui na comissão de ética do CRP é processos de psicólogos clínicos adentrando as demandas jurídicas. Então, às vezes, os psicólogos falam assim: eu não trabalho com jurídica, eu não trabalho nessa área. Mas em qualquer momento pode passar para o nosso consultório a demanda jurídica. E nós precisamos, eticamente, saber nos posicionar. E, gente, bom dia, né? Ou já boa tarde. Eu queria fazer só um preâmbulozinho pequeno. Há tempos atrás, quando o Ferreira Goulart deu uma entrevista para, me parece que foi o Roda Viva, Ferreira Goulart trazia uma questão que eu acreditava ser muito angustiante, que eu partilho dessa angústia no meu dia a dia com famílias muito próximas de mim, pessoas portadoras da esquizofrenia. E ele falava muito quando esses filhos ou filhas, cônjuges, eles entram em crise e a família não tem como segurar uma pessoa surtada, até porque as crises, muitas vezes, elas são prolongadas, a agressividade, a violência. E eu fui aluno de uma professora aqui em Belo Horizonte, que ela foi muito entusiasta da lei antimanicomial. Eu vejo que essa lei, ela corrigiu algum abuso, mas ela abriu uma linha de confronto muito grande entre famílias e sociedade até. Porque o que eu acompanho no meu dia a dia, tem até casos, na minha igreja, eu sou pastor também, de um pai que é esquizofrênico, um filho que é esquizofrênico, vai ao CAPS, mas o que eu vejo nesses tratamentos são muito paliativos, eles não chegam no cerne de realmente cuidar, não é só do portador, mas da família. Daí a gente vê, por exemplo, eu não sei se acompanharam aqui, quando o bispo Robson Cavalcante, da Igreja Anglicana, ele foi assassinado pelo filho dele esquizofrênico, né? Então, e a maioria dos esquizofrênicos faz uso de droga. Então, como é que a gente trabalha isso se não tem uma linha diretiva, digamos assim, do internamento dessa pessoa? Como é que a gente trabalha isso se muitas vezes dá para esse indivíduo, como a gente vê aqui em Belo Horizonte, tanta gente na rua com traços esquizofrênicos, violência, facada, morte pelas madrugadas, e você tem uma lei que diz: não, esse indivíduo não pode ser internado à força, sem o consentimento dele. Mas até onde essa pessoa responde por ela? Eu tenho essas questões comigo, viu? Sandra? Tem jeito desses pacientes terem uma residência, né, separada dos pais com assessoria da família. Isso vem acontecendo. Desculpa a interrupção.
Mas o que eu vejo é que famílias de baixa renda não têm condição não de alimentar essas pessoas, que a medicação exige um tipo de alimentação para sustentar esse indivíduo. É um negócio extremamente grave isso aí, eu Vamos ouvir acho. a Sandra, porque nós estamos em cima da hora, Jeremias. Então, só para a gente contextualizar um pouquinho, né, e também por conta do tempo, assim, né, Jeremias, eu sempre falo que são, de fato, situações muito complexas e para situações complexas não há soluções simples, né? O que a gente viu até então é que o encarceramento e a forma como os hospitais psiquiátricos, aspas, tratavam essas pessoas não eram formas humanas de tratamento. Então, também não funcionava aquilo do jeito que estava dado, né? E as políticas públicas, elas existem várias, é só entrar no site do Ministério da Saúde, procurar a parte da saúde pública e da saúde mental, elas estão dadas, mas eu confesso que nem todos os lugares, nem todos os municípios conseguem implementar todas as políticas, porque passa por outras questões. Questões de, enfim, prioridades do gestor, o que aquele município naquele momento está precisando mais, e a saúde mental não é diferente do restante das políticas públicas, né? Nós temos diversos dispositivos, a grande maioria deles com financiamentos. Há recursos também para a implantação de mais residências terapêuticas e apoio de cuidadores, isso tudo está dado. A questão é como será executado. Então, eu acho que ainda não há uma solução que seja simples, nem fácil, e menos ainda que sirva para todos, né, Jeremias? Eu acho que a gente tem uma sociedade muito diversa, o nosso país ele é muito diverso, o que acontece no norte não acontece no sul, e assim, por conta disso, a gente também tem que entender quais são as necessidades e prioridades de cada lugar, entendendo que, infelizmente, não é porque está escrito que está dado, né? Então, a gente tem, sim, como eu falo, a saúde mental, ela é um problema psicossocial. Hoje, inclusive, a gente nem fala mais em programa de saúde mental, tá, gente? A gente fala em RAPS, que é Rede de Atenção Psicossocial. Tamanha é a capilaridade que a saúde mental está no contexto social, né? Então, eu acho que esse é um debate importante, Jeremias, mas infelizmente não vai ser aqui que a gente vai conseguir, até por conta mesmo do tempo nosso curtinho, né? Obrigada pela pergunta. Sueli, temos só Sueli já, e aí a gente encerra, tá? Só para não deixar. Olha, eu vou falar rapidinho. Jeremias também colaborando com a Sandra, é que ainda se interna assim, em duas situações. Quando a pessoa está em risco de vida ou quando ela está colocando em risco a vida de outra pessoa. Por isso, não vão acabar nunca os manicômios, mas não serão aqueles depósitos de doentes como eram antigamente, né? Então, acho que isso, Sandra, bate com o que você está falando, Só trazendo para também, né? complementar, Sueli, de fato, essa é a ordem da política pública, mas a gente não interna mais pessoas em hospitais psiquiátricos. As pessoas hoje elas ficam com leitos, né, de curta permanência Sim, dentro dos hospitais gerais, onde existem normalmente alguns leitos que são definidos para emergência exatamente. psiquiátrica. E aí essas pessoas são acompanhadas pelas equipes dos hospitais, pelas equipes dos CAPs. Então, no hospital psiquiátrico, a internação ela não existe, pelo menos, como eu falei, não deveria Aqui no existir, né? Jurujuba ainda interna, aqui em Niterói, no Jurujuba, Ainda ainda é um hospital interna de para referência, né? tempo, mas por esse Curto. tempo curtíssimo. A- Inclusive, as internações têm que ser, de É, novo, né? As internações têm recuperou, que ser reportadas à é, justiça. exatamente, recuperou, sai, vai para. Quer dizer, até é uma coisa complicada, porque eu conheço um que foi internado várias vezes, saiu recuperado, né? Voltou para as ruas e acabou morrendo. Mas todos nós Acontece. vamos morrer, isso não é novidade. Sim. Mas eu queria também perguntar a vocês, que é uma coisa que me preocupa muito, é a ação dos conselhos tutelares. Que isso aí eu acho que é ao mesmo tempo uma ajuda, mas também uma pedrinha no sapato. Não sei quem pode me responder isso. Acho que a gente vai deixar para um próximo encontro, porque é muito difícil de responder assim. Os conselhos tutelares, eles foram criados a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, como porta de entrada, né, nas próprias comunidades, com conselheiros eleitos pela comunidade, para que eles pudessem conhecer a realidade daquela comunidade e proteger
as crianças e as famílias daquela localização. Só que, com o tempo, as coisas foram se modificando, os conselhos não dão conta de tanta demanda, e é uma situação, assim como o Estatuto da Criança e Adolescente, é para todas as crianças, não é para criança pobre, para criança, né, de uma situação financeira inferior, os conselhos tutelares também, mas, pelo que eu percebo, elas não dão conta de questões, por exemplo, das varas de família com violência, com algum tipo, que busca o conselho numa ajuda, eles não conseguem, né, desenvolver um trabalho. Eles atendem, fazem relatório e mandam para a justiça, atendem, fazem relatório e mandam para a justiça, com exceções, claro, né? A gente tem conselheiros incríveis, tem situações muito boas, mas a demanda é enorme e eu acho que a gente vai precisar de um outro evento científico para falar disso, até com pessoas que têm, né, mais experiências de dentro do conselho, né, para falar dessa atuação e das dificuldades que os conselhos enfrentam, né? Fica a dica, viu, Cecília? Jaira, Jaira está aqui com a mão levantada, Cecília. eu já falei, já Pronto, É chamei. Jaira o nome dela, é Jaira. Abre o sem som. problema. Boa tarde, bom dia, todas as outras coisas também. Gente, estou encantada com o trabalho e a apresentação de vocês. Eu sou do Nordeste, sou bem longe de vocês, sou ex-aluna de Sueli, ou eternamente aluna de Sueli, não sei, ainda o meu conceito atual. Eu tinha uma pergunta, mas sei não, viu, se o tempo vai dar. Acho melhor só fazer a pergunta e ficar para reflexão, né? Porque eu sou muito ligada à pesquisa, eu gosto muito de pesquisa, e fiquei pensando se alguma vez vocês já pensaram em quanto já conseguiram, assim, mais ou menos uma porcentagem de quanto vocês perceberam durante esses anos de trabalho de vocês, né, de cada uma de vocês, é, esse trabalho com as famílias, se perceberam alguma, nem que seja pequena mudança, de mudança de forma de conduzir aquela criança ou aquela família, porque eu imagino que quando tocado, pode ser para o bem e pode ser para não, né? A gente nunca sabe o que é que o outro está a fim de receber e quanto o outro quer ou não quer mudar. Mas eu fiquei pensando nisso, se vocês fizeram alguma vez alguma anotação, pensaram em fazer. Eu queria tanto ver dados, entendeu? Porque eu tenho uma impressão horrorosa de que poucos mudam. Não que não tenha o trabalho de vocês, mas sim que as pessoas não querem, não se envolvem e querem coisas muito rápidas, porque eu imagino que esse trabalho que vocês estão fazendo de sensibilização das famílias, essa contribuição que vocês dão, tem primeiro uma sensibilização, mas que é difícil o outro aceitar, né? Ser sensibilizado. É mais importante ser uma coisa mais rápida, sim ou não, eu faço o quê e pronto. Uma coisa muito rápida. Então, eu não sei se cabe a pergunta ou se... Eu só fiquei pensando, né, em dados, tá bom? Muito obrigada, adorei mesmo conhecê-las, conhecer o trabalho. Acho lindo, viu? Acho lindo esse trabalho de família, seja lá onde for. Seja no hospital, como foi falado, né? Tem que aprender sobre doenças, seja com idosos, seja com pessoas com problemas mentais, seja onde for, é muito lindo. Parabéns a todas. Obrigada, Jaira. Seu lanche pode liberar o seu. Você está com o microfone agora. Eu acho que a Simone pode responder essa, talvez, Simone. O que você acha, querida? Posso responder rapidinho, gente. É o seguinte, Jaira, tem famílias, tem de tudo que aparece para nós. Tem gente que quer jogar a gente da janela, né? Que a raiva vem para cima do profissional também, que eles estão querendo manter o litígio. Tem famílias que se transformam, sim, inclusive de encerrar o processo, de entrar em acordos. Tem assim, exemplos muito lindos que isso acontece, sim. Acho que é tudo um processo. Às vezes, no momento do litígio ali, eles estão acirrados. Depois, esses sentimentos vão se diluindo. Agora, uma coisa importante que eu queria deixar é que, muitas vezes, esse casal teve um vínculo e aí esse vínculo findou. Então, eles mantêm o vínculo através do judiciário. Às vezes, o único vínculo que eles ainda têm é o processo em si.
Então, se acabou o processo, acabou a relação de fato, de vez. Então, a gente percebe que eles ficam alimentando o vínculo através desses inúmeros processos arrastando na justiça. Eu vou deixar aqui uma sugestão, gente, da Andréa Pachá. Ela tem 2 livros que são incríveis. Segredo de Justiça e o outro, esqueci o nome, gente, me ajuda aqui. A vida não Esses é livros, justa. A A Vida A Não É vida não é Justa. justa. Isso. Andréa Pachá, ela ilustra através de crônicas os tantos anos que ela contribuiu, né, como juíza de família. Então, ali a gente pode ver que existem muitos casos de sucesso e casos que ainda vão arrastar o litígio por muitos anos, porque isso tem um sentido, um significado para aquela pessoa que está vivenciando o litígio. Aquele Obrigada, filme pessoal. Boa Kremlin, tarde para o vocês. E filme a Kremlin versus Kremlin fala disso, da disputa eterna entre o casal. Kremlin versus Kremlin, um filme antigo, que ele fala disso. Como a relação começa numa disputa e vai até... Sandra, quer dar Até suas ela ceder e palavrinhas? ver que o Sim, marido conseguiu ser muito melhor pai do que ela era mãe. Exatamente. Vamos né? ouvir a Sandra, Só para ilustrar a também gente um pouquinho fechar para também. Fechávamos, Sandra, isso. infelizmente. Sim, só para ilustrar, né, para Jaira, né, que sim, no nosso trabalho com pacientes, né, psiquiátricos, a gente viu muitos resgates dessas pessoas, por exemplo, que estavam há 10, 15 anos dentro do hospital, morando no hospital, e que hoje, por exemplo, fazem o almoço de domingo da família, né? Então, são pessoas que puderam sim ser beneficiadas desse retorno ao seio familiar, claro que com rede, com laços bem trabalhados, mas essas pessoas puderam mudar de lugar. Então, eu falo, um paciente psiquiátrico, ele não é psiquiátrico a vida inteira. Ele tem episódios onde ele tem surtos, que é o sintoma da doença dele. Mas ele é uma pessoa. Antes de qualquer coisa, ele é uma pessoa. E essa pessoa tem muitas potências. O que a gente precisa é estar trabalhando para descobrir isso e poder colocar essa pessoa num lugar melhor, principalmente, se for possível, dentro do seu seio familiar. Só para dar um exemplo. Não escrevi, mas gostaria muito ainda de escrever. Suas Obrigada. considerações finais. Eu só queria concordar com a Simone, né, que as pessoas às vezes ficam unidas pelo processo, né? Então os processos ficam ali porque sempre que um coloca alguma coisa, o outro é obrigado a responder. E que essas mudanças também vão ocorrer quando mudar esse paradigma, né, adversarial da justiça, porque é um paradigma que vem há anos, né? Um contra o outro, um é o autor, outro é o réu, né? Eu acho essas palavras horrorosas. Então, a partir do momento que parar também um pouco, né? E que vier de cima dos juízes, dos advogados, né? De toda a equipe multiprofissional, que essa coisa for sistemicamente mudada, que houver essa mudança de paradigma para sair dessa lógica bélica e adversarial, eu acho que as pessoas também vão começar a melhorar. Claro que nem todo mundo tem, né, possibilidade, e sempre também um momento muito difícil e complicado é quando entram terceiras pessoas nas relações, né? Quando o ex-cônjuge arranja uma namorada, ou a ex-cônjuge arranja um namorado, e tem filhos dessa nova relação, ou trazem os filhos das relações anteriores, e às vezes acabam tendo confusões com as crianças, e às vezes diferenças de tratamento. Então, é muito mais complexo e envolve, né? Esse caldeirão tem muito mais ingredientes do que a gente possa imaginar, né? Tem muitos. Hoje em dia também tem uma coisa que está acontecendo demais, é a guarda de pets, né? O casal se separa e briga na justiça quem vai pagar a ração, o veterinário, quem vai ficar com o cachorro, e o cachorro também, às vezes, fica em guarda compartilhada. Então, assim, tem N, né? O ser humano é muito criativo e a cada hora... Solange, você falando isso, eu acho, para a gente encerrar, acho que o tema civilidade é muito importante que foi colocado porque nos traz o lado humano, né? Só é civil, civilidade, civilização está relacionado ao ser humano. E eu acho que a gente está vendo aqui, necessidade desse resgate do humano, né? Para que isso possa ser olhado de outras formas por toda a rede, não só pelos que estão em sofrimento pela situação, né? De que seja saúde mental, que seja parentalidade, que seja a questão dos processos e litígios, né? Então, eu acho que a humanização
das pessoas, tornarmos humanos novamente, pode ajudar bastante. Né? E acho que eu fiquei aqui ouvindo vocês e talvez fechasse com alguma questão de passos. Talvez a terapia familiar possa ser a prevenção primeira, para tudo, para uma parentalização, para um problema de saúde mental, né? Que vem em seguida, vocês mesmos aqui não citaram, mas que eu acho que é muito importante, a mediação, que já é um passo dentro da parte jurídica, né? E acho que, em último, entra, lógico, o processo judicial e o litígio, se não forem humanos, quiserem usar a guerra ou a luta entre... A luva de boxe. Ou serem animais, né? Irracionais, como a gente diz. Gente, eu só tenho a agradecer muito a vocês, três que estiveram aqui disponibilizando o tempo, Simone, Sandra e Solange, disponibilizando o tempo. E acho que realmente o tempo é pouco e vamos ter que abrir outras conversas nesse âmbito também. Certeza, Cecília. Eu queria Vamos pra agradecer resenha demais conversar Vamos, né, agradecer Vera? Pra demais resenha essas 3 S's aí que nos trouxeram muita coisa boa, muita informação, e são pratas da casa, gente. É prata da casa, olha que coisa boa. E as convidadas, porque hoje nós abrimos o espaço para algumas convidadas, porque esse espaço é reservado ao associado. É o benefício que a TF faz para os associados. Nós temos vários benefícios, então, aos convidados, que entrem na nossa página, no nosso site, ou entre em contato com a nossa secretária, a Luciana. Eu vou disponibilizar o telefone aqui no chat, porque vocês vão ver que nós temos muita coisa, a gente oferece muita coisa, e a gente tem um prazer imenso de receber todo mundo, porque entra para a família TFRJ, tá bom? Muito obrigada a todas que compareceram, todos. Obrigada a vocês, E muito as obrigada. nossas pratas da casa. Obrigada. Muito obrigada a todos. Vou colocar aqui o telefone da TF no chat. Foi ótima experiência. Muito obrigada, gente. Então, Obrigada. não desliga Solange, ainda, Simone, gente. obrigada. Obrigada, meninas. Foi muito Não bom fecha mesmo. ainda que eu vou colocar aqui. Eu não sei de cor, que eu uso.